Qual história eu quero contar? Essa é uma pergunta que pode ser a diferença entre você ser bem-sucedido rapidamente e você ficar meses ou até anos desempregado e o pior, sem saber onde está o problema. Sim, uma simples pergunta feita da maneira certa, na frequência correta, pode ser a total diferença na construção do seu plano de carreira e em você conquistar ou não os objetivos e os sonhos de carreira que você tem agora. Esse é um exercício de construção de carreira inspirado na frase famosa do Steve Jobs em um discurso que ele fez em uma universidade, em que ele fala que você somente consegue conectar os pontos se você olhar para trás, se você tiver uma análise crítica da sua carreira. E por que não fazer isso de uma forma estratégica agora no presente, imaginando aonde você quer chegar no futuro e percebendo que essa experiência deve ser um resultado de diversas outras que você tem que ir coletando ao longo do tempo. Você consegue perceber que essa visão, essa mentalidade pode ser a virada de chave na forma com que você escolhe o seu curso, a sua universidade, as atividades de extensão, se você faz um intercâmbio ou não, em qual empresa você quer fazer estágio e qual vai ser a sua primeira oportunidade dentro do mercado de trabalho. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar. No dia 8 de fevereiro de 2025, eu realizei em parceria com a empresa Júnior do meu curso e algumas outras empresas um evento chamado Profissionais do Futuro, em que a gente buscou trazer diversas informações e insights sobre as soft e principalmente as hard skills que vão formar os engenheiros, os profissionais do futuro. E muitas delas passavam por questões pessoais, de autoconhecimento, de mentalidade, vontade de continuar sempre estudando, capacidade analítica de resolução de problemas, análise de dados, um pouco de utilização das novas tecnologias, mas em todos os momentos, em diversas palestras, a gente via variações da pergunta que é: qual história você quer contar? Quando você chegar lá na frente e olhar para trás, o que você quer ver? Quais que são as experiências que você quer ter para chegar naquele seu estágio dos sonhos, para conquistar um intercâmbio, para conseguir um emprego que você sempre sonhou? Então, acho que fica bem claro que o primeiro ponto da sua carreira é escolher o seu grande objetivo, para você então começar a criar os passos para chegar lá. Mas falando assim, só a frase solta, é muito difícil de você pôr em prática. E é por isso que eu vou trazer aqui então um passo a passo, como se eu estivesse fazendo esse exercício para mim e vocês vão poder replicar aí para vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta que você deve se fazer é: onde eu me vejo trabalhando? Aonde eu quero chegar? Se eu parar aqui para pensar hoje e analisar qual que é a empresa que eu sonho em trabalhar, por que eu escolhi esse curso, qual que era o meu desejo lá atrás, qual que era a minha curiosidade. Se eu olhar para o Juliano lá em 2017, provavelmente ele ia falar Embraer, ou alguma coisa muito próxima do mercado de trabalho de engenharia aeronáutica. Até porque naquela época eu não tinha tanto conhecimento. E é normal, tá tudo bem. Nem sempre você conhece todas as empresas, todas as partes do mercado que colaboram para que aquela empresa que você sonha tenham o produto final. Nem sempre você acredita que vai conseguir internacionalizar a sua carreira. Então, provavelmente lá atrás eu não falaria Airbus, Safran, Thales, outras coisas que eu tive a oportunidade durante o meu intercâmbio na França. Então, sejam francos nessa resposta, né? Onde que eu penso em trabalhar, analisando a minha situação hoje? Provavelmente eu teria falado em Embraer lá em 2017. Beleza, esse é o nosso ponto de partida. A empresa, o mercado, uma direção que você tem ali sobre o que você quer fazer. E aí então você precisa buscar informações. Como que eu vou chegar lá? O que que tem lá? Por que que eu acho hoje que isso é interessante? E aí você precisa utilizar do seu networking, tanto dentro da universidade, veteranos que talvez estejam fazendo estágio lá, pessoas que saíram da UFO ou da sua universidade e que estão lá na empresa. E como que você encontra tudo isso? LinkedIn. Você consegue pesquisar no LinkedIn as pessoas que trabalham na Embraer, que se formaram na mesma universidade que você. Você consegue pesquisar em eventos também, participando de eventos, semana da engenharia tal, semana da engenharia não sei o que, vai em outras cidades, vai em feiras de engenharia que tem no local que você estuda, ou em cidades próximas. Na sua cidade natal, talvez, se você viajou quando você for de férias, vai em algum evento, participe dessas questões, tente se conectar com essas pessoas, converse com os veteranos que estão fazendo estágio ou que já fizeram estágio, converse com as pessoas que chegaram onde você quer chegar. Esse é um ponto muito interessante. E depois, utilize toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, né? Então, YouTube, procure lives daquela empresa, procure alguns vídeos que falam sobre aquele mercado, procure atualidades, leia jornais que falem sobre aquilo, revistas especializadas, use o chat GPT ou outra inteligência artificial que você tem contato para poder, de fato, ir mais a fundo em alguns conhecimentos e entenda a empresa, o processo seletivo, procure uma vaga em um site de vagas desse, como a Gulp, ou dentro do próprio LinkedIn, e entenda quais que são os critérios, quais que são as habilidades que aquela empresa pede para um analista júnior, para um engenheiro júnior, para um trainee,
entenda quais que são as habilidades que são requisitadas. Quanto antes você tiver contato com isso, mais fácil vai ser você ir construindo o seu plano de carreira. Por quê? Porque você tem acesso à informação. O acesso à informação é primordial nessa etapa. Ok, agora a gente começou a entender o mercado e mais ou menos o que a gente tem que fazer para chegar lá. Mas vamos mais a fundo na etapa de como que eu entro no mercado. Qual que é a melhor porta de entrada? Quais que são as formas de eu chegar naquela empresa? Eu consigo ver algumas aqui. 3 especificamente. A primeira é você se formar, tendo feito qualquer estágio em uma empresa diferente e querer entrar lá direto no mercado de trabalho, como um analista júnior ou um analista sênior ali. Então, você vai ter que tentar disputar com outras pessoas que às vezes têm muito tempo de mercado ou já fizeram mestrado, doutorado, enfim, que estão querendo entrar naquela empresa igual a você, como portador de diploma, enfim, você vai ter uma concorrência muito acirrada e critérios elevados de seleção. O segundo ponto é você fazer um estágio na empresa e depois ser efetivado. Eu vejo aqui como uma ótima oportunidade, com baixíssimos critérios. O estágio é o que tem menor critério de seleção, no sentido de que você realmente não precisa ter grandes habilidades para chegar ali. Ele acontece anualmente ou até de 6 em 6 meses, então você tem muita chance de entrar. Mas por um outro lado, você pode ficar ali 1 ano e meio, 2 anos com aquela função de estagiário, com aquele salário de estagiário, sem poder se formar e sem ter de fato a visão se você vai ser efetivado ou não. Então eu vejo aqui como um ponto negativo do estágio. Às vezes você fica muito tempo ali naquela função, fazendo coisas que nem sempre enriquecem de verdade o seu currículo, mas você se prende ali porque você quer ser efetivado. Então eu vejo o estágio com esse pequeno ponto de alerta, mas é uma das melhores formas, é a forma com que a maioria dos meus amigos entrou no mercado de trabalho e hoje eles têm construído carreira dentro de diversas empresas. E o terceiro ponto, e foi um ponto que eu particularmente demorei a conhecer, mas eu espero que a partir desse vídeo aqui todo mundo tenha mais contato com isso, que são os trainees. Os trainees você se forma e ele é um programa feito para recém-formados. Só que ele é feito para formar as novas lideranças e os novos experts ali dentro da empresa. Então ele está realmente focado em pegar você em 12 a 18 meses e te transformar em um coordenador, em um gerente de uma área, em um especialista de engenharia, um engenheiro sênior ali. Então ele quer realmente que você seja a liderança do futuro daquela empresa. Então você vai pular diversas etapas dessa progressão de carreira e chegar lá na frente. Mas aí a gente tem o porém, né? Que o processo seletivo é um pouco mais disputado, mas eu tenho certeza que se você fizer as atividades corretas, se você se preparar da forma correta, você vai ser melhor do que 99% dos concorrentes e vai ter chance sim de fazer algumas entrevistas e chegar no seu objetivo final. E quando a gente trata de trainee, a gente tem diversos tipos. A gente tem trainee corporativo, que é um pouco mais de gestão, de liderança, pessoas que se relacionam muito bem, mas não são tão especialistas. A gente tem trainees mais técnicos especialistas que realmente buscam ali alguém que é profissional e vai fazer pesquisa e desenvolvimento e soluções de fato na área em que se formou. E a gente tem outros tipos de trainees que são mais de vendas, mais totalmente diferentes, varejo, enfim, tem vários tipos. Então você pode inclusive ainda ter essa oportunidade de encontrar qual que é a área que você se encaixa, onde que você vai ter mais desempenho ali, quais são os processos seletivos que você vai ter um melhor resultado de acordo com as experiências que você teve. Então a gente tem aí esses 3 tipos. E deixando bem claro, o trainee é o que tem o maior salário, então você vai ter o maior salário logo de cara. O estágio, junto com o analista júnior, você vai ter um salário base ali, né, que pode ser às vezes até metade do trainee. E o analista júnior, enfim, tem o salário de metade, mais ou menos, do trainee ou até menos. Então, prestem bastante atenção, estou dando uma dica de ouro aqui. Pesquisem um pouco mais sobre trainee, entendam melhor sobre tudo isso. Inclusive, uma página que eu tenho utilizado atualmente é a Seja Trainee, e eu indico bastante, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada e entender um pouco mais sobre esse universo. Eu também vou fazer alguns vídeos a mais aqui. Acho que o próximo vídeo é sobre trainee, então fiquem atentos para as próximas publicações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam esse vídeo, que aí quando eu for lançando outros vídeos, eles vão chegar cada vez mais frequentemente para vocês, em forma de notificação. Enfim, voltando aqui. Entendi quais que são as formas de entrar no mercado. Agora eu preciso entender, de acordo com esses critérios do trainee, do estágio, do analista júnior, o que eu vou fazer na universidade que vai me levar até esse ponto. E aí a gente tem uma sucessão de atividades, que é o quê? Informação. Primeiro você precisa sempre dar informação. Esse é o ponto-chave de qualquer construção de carreira. Tanto uma informação pessoal, ou seja, de autoconhecimento, o que eu gosto de fazer, qual que é a minha curiosidade, onde que eu penso em chegar, onde que eu me vejo daqui a 5 anos, quais que são valores que eu tenho que são inegociáveis, que eu nunca vou quebrar eles, né? Eu sempre vou buscar oportunidades que estão linkadas a isso. O que eu quero fazer agora, o que eu não abro mão da minha rotina, quanto que eu posso aumentar de atividade ou não. Então tudo isso é uma atividade que você precisa fazer, uma análise inicial que você tem que fazer. Depois você tem que buscar informação da universidade. Então você tem que entender quais que são as atividades de extensão que estão disponíveis para você,
quais delas que vão te dar habilidades específicas, quais delas que tem processo seletivo, quais que não tem, porque isso te ajuda a construir um plano. Se tem algumas que não tem processo seletivo, você já entra logo de cara, já gasta ali a sua experiência, enquanto que outras que tem processo seletivo, que tem datas certas para você entrar, etc., você vai se preparar para aquilo. Entenda como que são os processos seletivos. Tem entrevista, tem dinâmica de grupo, o que isso acontece, como que eu me preparo para isso. Então tudo isso é muito importante de você ir entendendo na construção da sua jornada. E quando você pensa, tudo bem, eu sou um engenheiro ambicioso, eu quero ter grandes cargos em grandes empresas, então eu quero ser um trainee. O que pode me ajudar muito a ser um trainee na área que eu quero, ou como que eu posso descobrir qual cara que eu quero? Que tal entrar numa empresa júnior no cargo que vai te levar a uma liderança para você entender se você quer trainees corporativos? Ou que tal entrar no aerodesign, no BAG, no Fórmula e tentar um cargo de gestão de projetos para você entender se você quer ser um engenheiro especialista? Que tal você fazer esse tipo de tentativa ao longo da sua jornada universitária? Vejam como fica muito mais fácil você entender o que você vai fazer agora quando você pensa onde você quer chegar. Se você é um estudante, um engenheiro intercambista e você quer conquistar o GrafTech, você já sabe que você tem que partir para um lado de pesquisa, para um lado do PET, ali, de ensino, de desenvolvimento. Então você não pode fugir muito disso. E se você fugir disso, você já sabe que você tem que tirar notas muito boas. Então você vai ter que estudar bastante, que foi um pouco do meu caso, que fiz a empresa júnior, mas consegui compensar ali com notas boas. Por quê? Porque talvez eu não estava tão atento a essa estratégia e fui muito pelo que eu queria fazer e não tanto pelo meu objetivo final. Então, se você já está com o seu objetivo alinhado, você consegue direcionar muito melhor as suas escolhas. E aí você começa a ir para um nível muito mais avançado, no sentido de quando que são os processos seletivos de estágio, de trainee, onde que eles acontecem. O estágio é parte obrigatória do seu curso, você tem que fazer um estágio. Então, que tal tentar já o estágio numa empresa que você acha que gostaria de trabalhar para você poder excluir essa oportunidade ou não? Porque até se você for efetivado, você pode passar no trainee. Você não precisa aceitar o cargo de analista júnior. Você pode sim fazer o trainee daquela sua empresa. Então, comecem a estruturar. Pode ser inclusive uma escadinha, né? Você faz estágio, analista júnior, entra no trainee e sai lá na frente como coordenador, como especialista. Então, a análise da carreira é muito em cima disso. Se você quer entrar na Embraer, por exemplo, o aerodesign faz muito sentido. Mas também faz muito sentido, às vezes, você entrar na empresa júnior e ir para uma parte de vendas, ir para uma parte da presidência, para você aprender sobre networking, comunicação, relação com clientes. Isso pode te ajudar a chegar lá na frente com mais bagagem. Você não precisa focar exatamente em uma coisa, até porque você precisa experimentar. A universidade é super interessante para experimentar. Então, se você está no primeiro período, talvez a oportunidade mais à sua cara seja uma monitoria. E vale a pena você ter essa experiência, porque você aprende sobre comunicação, sobre empatia, sobre altruísmo. E você começa a desenvolver soft skills. Hoje o mercado precisa de soft skills. As soft skills, elas te dão uma grande abertura no mercado, principalmente quando a gente trata de processos seletivos. Nas dinâmicas de grupo, nas entrevistas, as pessoas querem ver o seu desenvolvimento em relação a soft skills. Então pense sobre isso, quando você analisa lá na frente, qual é o meu objetivo de carreira? Como que eu faço para entrar lá? Quais que são os critérios? Qual que é a forma mais fácil? O que eu faço na universidade que vai me ajudar a chegar nesse ponto? Então, quando você faz essa reflexão completa, a sua carreira começa a ter um rumo, começa a ter uma sequência e você começa a entender qual história você quer contar. E quando a gente traz essa pergunta num nível mais interno, seria se alguém perguntasse num processo seletivo para você qual história você mais se orgulha, qual momento da sua história você mais se orgulha, você sabe o que falar, você já construiu essa narrativa. Em qual momento que você foi líder, que você apaziguou conflitos, que você foi um mediador, você sabe o que contar. Quando você pega os valores de uma empresa e você coloca junto com os seus valores e entende quais experiências suas mais corroboram com aqueles valores, você sabe responder qualquer pergunta que vier em uma entrevista, em uma dinâmica de grupo ou em qualquer momento que seja. E você começa a escolher cada vez melhores os processos seletivos para você, entende quais que são as empresas que fazem sentido que você quer trabalhar e tudo começa a se encaixar, tudo começa a avançar. Por alguns momentos na minha carreira, principalmente quando eu voltei da França, eu me frustrei muito com esse retrocesso no sentido de que eu voltei a depender um pouco mais dos meus pais, eu voltei a estudar na universidade e não ter um emprego, eu estava num estágio, numa super empresa. E isso acabou me atrapalhando, me atrasando. Mas no momento que eu voltei a me reestruturar e coloquei um plano de novo para eu passar em um trainee, para eu conseguir evoluir, eu já consigo ver resultados em menos de 30, 40 dias. Então, quando você constrói isso de uma forma estratégica, você chega em lugares que você nunca imaginou. E aí, o último ponto, que é algo que é a cereja do bolo e que algumas pessoas falham exatamente nesse momento. Você pode estar falando, putz, mas eu estou, sei lá, no quinto, no sexto período, como que eu vou só olhar para frente, né? Já estou com muito menos tempo. E é aí onde entra o toque, né? Você pode sim olhar para trás e tentar conectar as coisas que você fez com diferentes objetivos. Não necessariamente elas andaram numa linha correta, mas você consegue tirar pontos delas
que às vezes te levem para o seu objetivo. Então, o que você fez? Olhe para trás com um olhar crítico realmente. E aí, quando você for projetar o seu futuro, você vê o que está faltando. Então, putz, eu fiz monitoria, fiz uma IC, mas eu quero ir para o mercado. Então agora eu vou tentar aqui alguma coisa de projeto, seja dentro da empresa júnior, seja em outra atividade de extensão. Ah não, eu fiz muito tempo parte da empresa júnior, mas eu não quero tanto empreender, eu acho que eu quero ser mais um especialista na minha área, então eu vou tentar alguma coisa aqui de iniciação científica, que eu já posso conectar com o meu TCC e tentar avançar. Então vejam que não só olhar para frente, mas olhar para o que você já fez também faz toda a diferença. Porque você consegue entender quais que são as habilidades que estão faltando para você continuar evoluindo, para você continuar na direção que você quer chegar. E se você quiser uma ajuda, um contato próximo comigo, com o seu mentor, para construir o seu plano piloto do engenheiro do futuro, eu te convido a assistir uma aula aqui embaixo. E se você quiser, já me manda uma mensagem lá no direct do Instagram para a gente conversar mesmo, para a gente bater um papo numa chamada do Meet, para eu te explicar como que funciona a mentoria do engenheiro do futuro, em que você vai ter acesso a aulas gravadas para você desenvolver o seu autoconhecimento, a mentalidade, ter acesso a informações em sequência, com um passo a passo para você entender de fato como construir a sua carreira, vai ter acesso a uma comunidade com outros estudantes de engenharia que também querem conquistar grandes objetivos com suas carreiras, que estão diariamente trocando informações, e aos sábados a gente tem uma aula ao vivo com o meu networking ou com o conhecimento que a gente tem ali dentro, para ir atualizando e sempre trazendo novas informações a respeito do mercado, de como você pode se desenvolver, e você ainda vai ter acesso a mentorias, consultorias individuais comigo para construir o seu plano de carreira e colocar em ordem as experiências que você quer ter para conquistar os seus objetivos profissionais. Então, se você quer conhecer mais sobre o plano piloto do engenheiro do futuro e sobre a comunidade do engenheiro do futuro, eu te convido a assistir essa aula aqui embaixo ou a ir direto lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem para a gente conversar, para a gente marcar um papo no Meet. Eu já estive no seu lugar e eu sei o quanto que é difícil escolher as oportunidades ao longo da jornada se você não está vendo esse objetivo lá no final. E é por isso que eu te convido a fazer essa pergunta agora, mas também a fazer ela a cada fim de período, a cada novo período, para você entender a sua evolução. Analise a sua evolução. Você não é um engenheiro? Faça uma engenharia da sua carreira. Construa ela de uma forma estratégica. Então se pergunte sempre, qual história eu quero contar? Te vejo no próximo vídeo.